Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Adriano Souza, voltei trazendo mais um vídeo falando sobre o MEI, microempreendedor individual. Este vídeo aqui ele é um complemento, é uma adição de um outro vídeo que já existe, onde eu falei a respeito da obrigatoriedade do MEI declarar o imposto de renda da pessoa física ou não. Ok? Nesse vídeo agora eu quero falar um pouquinho a respeito de algumas dúvidas que surgiram, algumas questões que foram levantadas a respeito desse assunto. Existe um detalhe que muitas pessoas fazem confusão entre a declaração de imposto de renda de uma empresa e declaração de imposto de renda da pessoa física. Muitas pessoas questionam que o MEI ele não é obrigado a declarar imposto de renda, que a empresa MEI ela não declara imposto, que ela é isenta, desde que ela esteja dentro do teto atual. Por exemplo, no dia da gravação desse vídeo, o teto é R$81 mil. Ok, o MEI, na verdade, ele não é obrigado a declarar o imposto de renda como pessoa jurídica, ok? O MEI, como pessoa jurídica, na verdade, ele não declara imposto de renda, ele não entrega a declaração da empresa. O MEI ele é isento, ele tem um teto de R$81 mil anual, pelo menos no dia da gravação aqui deste vídeo, onde ele declara uma vez por ano, no site da Receita, lá no portal do MEI, o seu faturamento anual bruto, o seu rendimento anual. Então, ele simplesmente pega o montante que ele faturou ao longo do ano, seja com comércio, serviços e transporte, etc. E ele pega esse valor total e ele simplesmente lança lá no DASME-CIMEI, que é a declaração anual de faturamento bruto do MEI. É a única coisa que o MEI deve fazer, ok? Mas, quando falamos da pessoa física, aquele empresário que tem um MEI, mas ele é uma pessoa física, ele é basicamente um sócio de uma empresa. Então, existe basicamente uma separação. A empresa MEI é uma coisa e a pessoa física, você que tem um MEI, é uma outra coisa. O MEI ele não declara o imposto de renda lá na empresa, mas dependendo do seu faturamento, ele deve ou não declarar o imposto de renda da pessoa física. Eu tenho aqui uma imagenzinha bem básica, eu vou fazer aqui uma explicação bem rápida. E eu acredito que dessa vez vai ficar claro para várias pessoas que não entenderam o primeiro vídeo. Detalhe que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do outro vídeo onde eu expliquei todos os cálculos para se chegar a esses valores. Vou deixar também aqui anotado no vídeo para dar link a esse outro vídeo onde eu explico esses cálculos e como que a gente faz para determinar se o MEI deve ou não declarar o imposto de renda da pessoa física, não da pessoa jurídica do MEI, ok? Então vamos imaginar que eu tenho aqui o MEI, veja que aqui é o MEI, minha empresa, e nós sabemos que o teto atual, pelo menos no dia da gravação desse vídeo aqui, é de 81 mil. O MEI que fatura até 81 mil está dentro aqui desse limite, na verdade ele não paga imposto, ele não declara imposto de renda de pessoa jurídica, ele não precisa fazer nada disso, ele é totalmente isento. E agora eu vou mostrar aqui alguns valores de exemplo. Detalhe que eu não vou explicar aqui os cálculos que são feitos para se chegar aqui nos valores obtidos aqui. Existe um outro vídeo e esse outro vídeo vai ficar aqui na descrição. Legal? Vamos imaginar que a minha empresa MEI aqui, ela obteve um faturamento bruto anual de 60 mil. Tive algumas despesas no valor de 20 mil reais. Detalhe que esses valores aqui eles são simbólicos e você deve adaptar e imaginar esses valores aqui se aplicando à realidade da sua empresa. É óbvio que os valores que você obteve são diferentes desses valores aqui, ok? Faturamento bruto aqui de 60 mil, despesas de 20 mil. Então eu já tenho aqui um líquido de 40 mil. Detalhe que vamos imaginar que dependendo do tipo de atividade ou da empresa, eu quero deixar lá 10 mil reais de caixa, caso eu precise investir aqui na empresa, comprar alguma coisa, fazer alguma melhoria, etc. Aí podem me perguntar, ué, mas esses 10 mil aqui de investimento na empresa, eles não podem entrar aqui nessa questão da despesa? Na verdade, quando nós falamos aqui de despesa, é diferente de investimento. Quando eu falo de despesas, eu falo sobre aluguel, energia elétrica, água, por exemplo, enfim, esse tipo de despesas que tem ao decorrer do mês.
Quando eu falo de investimento, vamos imaginar que eu queira, por exemplo, comprar um novo computador, eu quero comprar um novo monitor para um computador de repente, eu quero de repente comprar uma mesa nova, enfim. São investimentos que eu vou fazer, não necessariamente são despesas. Na prática, poderia realmente ser uma despesa, mas tem algumas diferenças, tá? A despesa é uma coisa e os investimentos que eu vou fazer são outras coisas. Por exemplo, eu posso gastar com campanha de marketing, de repente, fazer panfleto, divulgação na internet. Isso aqui eu consideraria como investimento, não necessariamente como despesas, embora poderia também ser incluído aqui na despesa e tudo mais, mas ok. Me sobraram então 30 mil reais que eu posso determinar como lucro da minha pessoa física, tá? Essa empresa aqui, a minha empresa, o MEI, ele não vai ter que declarar o imposto de renda da pessoa jurídica, ele não vai ter que pagar imposto, ele é isento. O único imposto que o MEI paga, basicamente, o único imposto que o MEI paga é aquele que já vem embutido no DAS. Juntamente com o INSS, ele paga lá aquela taxa de R$5 para prestador de serviço e R$1, se não me engano, para empresa de comércio. Tá? Esse é o único valor que ele paga de imposto. Ele não paga o imposto anual nem declara, ok? A pessoa jurídica, o MEI, não paga. Mas agora, você como pessoa física que tem o seu MEI, é obviamente que você vive dos lucros do teu MEI. Você tem um MEI, você tem uma prestação de serviço de pintor, pedreiro, encanador, mecânico, costureira, cabeleireiro, maquiador, etc. Seja qual for a sua atividade de prestador de serviço ou de comércio. Você tem uma loja que vende artigos eletrônicos, papelaria, enfim, confecção. Você tem o seu lucro e, obviamente, que o lucro que você obteve lá com a sua empresa MEI, você usa na sua vida pessoal como pessoa física. Você paga suas contas, paga as contas da tua casa, você paga, de repente, prestação da sua casa, aluguel, faz compras no supermercado, paga sua água, força, energia elétrica lá da sua pessoa física, não aqui do MEI, ok? Isso aqui já encerrou, o MEI fez os cálculos, teve o faturamento bruto, declarou lá no DASME-MEI, verificou quanto ele teve de despesa, sobrou aqui 30 mil para a pessoa física. Esse aqui é o meu lucro, o meu ganho, o meu salário. Então, se ele tira ali da sua empresa uma quantidade de dinheiro ao longo dos meses, ele precisa estar ciente de quanto de dinheiro ele utilizou e quanto se somou ao longo do ano. Então, vamos imaginar que nesse caso aqui, esse MEI teve esse ganho aqui de 30 mil. Tá? Não importa se ele em um mês ele pegou 1.000, no outro ele pegou 5.000, se um determinado mês ele pegou 10 mil reais, o que importa é que ao longo do ano, durante os 12 meses, ele usufruiu aqui de 30 mil reais, tá? Isso aqui foi para a pessoa física, não importa se foi em espécie, se ele passou por uma conta bancária, enfim, o que importa é que ele obteve 30 mil reais aqui de salário, como se ele estivesse trabalhando em uma outra empresa qualquer, mas os ganhos foram obtidos na sua empresa MEI, ok? E aí existe todo um cálculo aqui que é feito dizendo se ele é isento de tributação, se ele tem que pagar algum tipo de imposto, se ele precisa declarar o imposto de renda da pessoa física ou não. Outro detalhe bem interessante e que causa muita confusão é que é diferente o fato de você ter que declarar o imposto de renda, ter que entregar e ter que pagar o imposto. Ok? Existe um limite de isenção de obrigatoriedade onde você não precisa declarar o imposto, não precisa sequer entregar esse imposto. Mas existe um limite que, passando desse limite, você deve realmente entregar o imposto de renda. Nem sempre isso vai gerar valores para que você tenha que pagar. Nem sempre isso vai gerar valores, ok? Mas a entrega é obrigatória. No caso aqui desse MEI, prestador de serviços, ele obteve aqui isento 19.200 e ele obteve aqui tributado 10.800, tá? Lembrando que eu estou tomando como base aqui esses 30 mil aqui, ok? Existe todo um cálculo aqui para se chegar a esse valor que está nesse outro vídeo que eu já citei, então não vou repetir aqui novamente. Esses valores aqui, que se enquadram nesses 30 mil, é o que o MEI utilizou na sua pessoa física para uso pessoal no dia a dia, para pagar as contas da casa, o carro, alimentação, escola de um filho de repente, material escolar, os gastos que você tem no seu dia a dia normalmente.
Esses valores aqui, eles estão sujeitos à entrega da declaração ou não. Eles estão sujeitos a pagar imposto ou não. Isso aí depende muito dos valores. Nesse caso aqui, esse MEI aqui no caso, ele não precisa declarar o imposto de renda de pessoa física, porque os valores que ele obteve aqui são bem abaixo dos valores estipulados como teto, que é 40 mil para isento e 28.500 e alguma coisa para tributado. Ou seja, esse MEI aqui ele não precisa sequer entregar a declaração do imposto de renda da pessoa física. Se ele quiser, ele pode entregar, até porque a declaração de imposto de renda da pessoa física, principalmente para quem é MEI, que não tem uma comprovação de renda numa carteira, por exemplo, é importante, porque o recibo da declaração do imposto de renda pode ser usado como comprovação de renda, ok? O MEI, então, ele trabalha de forma autônoma, digamos assim, ele não trabalha com uma carteira registrada em uma outra empresa, ele tem apenas um MEI. A declaração do imposto de renda da pessoa física dele pode ser utilizada também como comprovação de renda para fazer um financiamento, comprar uma casa, comprar um carro, enfim, para qualquer fim de declaração de faturamento, ele pode utilizar esse recibo da declaração do imposto de renda. Então perceba que o que eu quero explicar aqui nesse vídeo é que a empresa MEI, ela não tem que fazer declaração de imposto de renda, a empresa não. Mas a pessoa física, você, eu, que somos dono do MEI, por exemplo, somos donos, nós devemos ou não entregar a declaração dependendo de vários fatores, como por exemplo aqui eu já citei, os valores tetos, os valores que são o teto estipulado para a obrigatoriedade ou não. Nesse caso aqui, esses valores estão bem abaixo do limite, não é obrigatório entregar, mas ele pode se ele quiser. E é basicamente isso. Essa é a diferença básica. A empresa não declara, mas eu, como pessoa física que usei esses valores aqui obtidos lá na minha empresa, eu devo declarar dependendo aqui da situação. Ok? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, eu espero que tenha sido esclarecedor. Abraço e até um próximo vídeo.